Fala, meus amigos que acompanham o canal, tudo bem? Primeiramente, muito obrigado por estar aqui no nosso canal. E agora eu vou mostrar para vocês um negócio bem legal no canal para ajudar vocês no dia a dia. Então, por exemplo, nós temos aqui o nosso canal, que é o canal voltado para Delphi. Tem já 208 vídeos aqui no canal, né? Muito bacana. Tem muito conteúdo interessante aqui para a galera. Só que é o seguinte, o nosso conteúdo sempre é voltado o Delphi mais o Firebird. Então, por exemplo, toda vez que eu vou passar aqui para a galera, eu passo o conteúdo de Delphi associado a um banco de dados. E aí muita gente começou a ter dificuldades. Ah, eu não sei usar direito o Firebird, não sei usar direito o IB Expert, que é a ferramenta que a gente utiliza. Eu posso usar o MySQL, posso usar o SQL Server, enfim, muitas dificuldades. Então eu resolvi gravar uma sequência de vídeos que para trazer para vocês uma experiência melhor, para vocês poderem utilizar melhor o Firebird e o IB Expert nos nossos vídeos. Então, por exemplo, aqui a gente tem esse curso de bares, restaurante e pizzaria. Utiliza o Firebird. Temos, esse aqui são vários módulos, né? Aqui, ó. Criando um sistema com Delphi e Firebird. Aqui tem o módulo 1 e o módulo 2, vários módulos. Então, todos eles nós usamos o Delphi com o Firebird. E a galera estava com dificuldade. Então, resumindo, eu vou mostrar para vocês como utilizá-los. Então, eu vou dar uma explanada geral. Esse aqui é o site do Firebird, firebird.org. Você pode entrar aí e baixar o Firebird. Deixa eu atualizar ele aqui para você poder utilizar. Hoje ele está na versão 4.0, né? Tem várias versões aí, mas a maioria das pessoas utilizam ainda o 2.5. Então, por exemplo, esse aqui, ó, 2.5, 3.0, 4.0. Eu vou mostrar para vocês aqui já no 3.0, embora eu tenha o Firebird instalado 4.0 aqui no meu computador. Por que eu vou mostrar isso aí para vocês? Porque o objetivo não é ensinar Firebird para vocês, é facilitar que vocês utilizem no nosso dia a dia. Então você pode vir aqui no Firebird, baixar a versão que você quiser. Eu vou usar essa aqui, 3.0. Perfeito? E esse aqui é o site do IB Expert. O IB Expert é uma ferramenta paga, mas você pode usar ele aí na versão trial, que vai dar tudo certo. Você pode vir aqui na parte de download e tá baixando. Eu já tenho ele aqui no meu computador. No meu caso aqui, eu já, como é um computador de desenvolvimento, eu tenho ele aqui na versão paga, mas a versão trial vai funcionar do mesmo jeito. E esse aqui é o nosso Instagram. Se você ainda não nos segue, já vai logo nos seguindo para dar aquela força para o nosso Instagram. Perfeito? E se você quiser aprender Delphi, todos os vídeos aqui, ó, são de Delphi, tá? E aí eu estou mostrando esse aqui do Firebird para ajudar você no seu dia a dia. Perfeito? Então vamos lá. Aqui eu tenho o IB Expert aberto. Então eu já baixei, já instalei e tenho o IB Expert aberto. Quando você fizer isso, ele não vai ter esse monte de informações aqui. Como eu disse para vocês, eu utilizo esse computador aqui para trabalhar. Então eu tenho muitos bancos de dados alocados aqui. A gente chama de atachado, né? Eu tenho vários. E o IB Expert permite que você possa, por exemplo, trabalhar com essas pastinhas. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho essa pastinha. Essa aqui do 2.5, por exemplo, eu tenho vários bancos, ó. Posso abrir aqui. Olha aí, ó. Então, facilita o nosso trabalho. Aqui lá do canal, por exemplo, eu tenho aqui, tem uma API. Então, todas elas aqui, ó, organizadinha. Tá vendo aqui, ó? Posso trabalhar organizado. Esse aqui, por exemplo, tem vários bancos de dados aqui, ó, que eu posso estar colocando separado. Esse outro aqui, por exemplo, redenção, olha aí, vários bancos de dados. Então, resumindo, eu gosto de trabalhar com o IB Expert, eu utilizo ele no canal, e aí as pessoas falam assim, ah, eu não sei direito como é que usa. Então, hoje você vai começar a aprender. Vou fazer aqui mais ou menos uns 5 ou 6 vídeos para você ter noção de como funciona isso aí. Perfeito? Muito bem. Então vamos lá. O que é o IB Expert? O IB Expert é essa ferramenta aqui, ó. Olha aí, ó. Então essa ferramenta aqui é o IB Expert que você vai estar trabalhando. Ela é bem simples, não tem muita moagem. O objetivo dela é gerenciar os bancos de dados, como se fosse lá o seu SQL Server, essas outras ferramentas. Aqui do lado tem a database, os bancos de dados. E é basicamente isso aí. Você usa e você começa a trabalhar. Eu vou abrir aqui, por exemplo, um banco de dados que eu estava trabalhando, para você poder ver. Então, eu vou pegar esse banco de dados aqui e vou abrir ele. E aí eu vou dar uma explicada mais ou menos, depois a gente vai começar do zero para ver como funciona. Esse banco de dados aqui, por exemplo, quando ele abre, ele vai recarregar as tabelas que você estava utilizando. Elas podem vir aqui em cima ou em qualquer posição que você utilizar. Por exemplo, às vezes vai estar organizado aqui embaixo, olha aí, ó.
Eu não gosto delas aqui embaixo, então por isso que na minha situação, posso pegar naqueles pontinhos, ele já fica aqui na posição que eu gosto de trabalhar. Essas aqui são as tabelas que vêm abertas. Então aqui do lado o IB Expert ele separa, né? Então, por exemplo, eu estou nesse banco de dados, esse aqui é o nome do banco de dados. A gente chama de alias, que a gente pode pegar aqui, ó, database e registro. Depois eu vou explicar tudo isso aqui para vocês. Então, isso aqui é o nome que eu coloco para eu identificar. Aqui é o caminho do banco de dados. Aqui é o protocolo que eu estou acessando, se é TCP/IP, o servidor 127 que é local, a porta do Firebird, a versão 2.5, esse banco é 2.5, mas eu vou, quando eu entrar mesmo na explicação, vai ser no 3.0 com vocês. Aqui tem o nome da alias, o usuário e a senha. E perfeito, só dá OK. Aqui tem a library do Firebird, né, o FB Client, e já vai funcionar. Aqui do lado eu tenho os domínios, isso vai depender de banco de dados, não é todos do mesmo jeito. Então, por exemplo, o que é um domínio? Um domínio é um campo que eu posso colocar, por exemplo, aqui, ó. Se você vir aqui, esse campinho aqui, ele é do tipo date. Esse campo é do tipo numérico. Isso aqui já são os domínios, digamos assim, pronto, que já existe no próprio Firebird. Mas você pode criar o seu. Por exemplo, esse alfa, você vai dizer que é um varchar de 10 caracteres. Esse alfa aqui vai ser um varchar de 100 caracteres. Para quando você for colocar, você aplicar, né? Onde é que isso é muito utilizado? Por exemplo, CEP. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui o bloco de nota para você poder entender. Vou pegar o CEP e o CPF como exemplo. Deixa eu ver aqui porque ele está demorando a abrir, né? Perfeito. Tá aqui. Então o CEP, geralmente é assim, ó. Dois pontos, ponto. Então esse aqui é o padrão do CEP. O CPF. Vou colocar 0 também, né? Vou colocar lá. Pronto. Então esse aqui é o padrão, CNPJ. Aí aqui vem assim. É mais ou menos isso aí. Então, quando você vai criar esses tipos de campos, aí você tem que fazer o seguinte: o CEP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9 caracteres que você vai utilizar aqui. Então, você pode criar um campo aqui, CEP, um domínio do tipo CEP, e já colocar. Para toda vez que você for criar esse campo, você só escolhe aquele domínio e ele já vem configuradinho. Tá beleza? Isso aí é mais tipificação mesmo. CPF também, para tipos de dados e o tamanho. Então, o domínio é basicamente isso aí. As tabelas são de fé e fato as tabelas do banco. Então, aqui tem todas as tabelas para esse banco aqui, ó. Então, são bastante tabelas, né? Aqui tem todas elas, o que elas fazem. Aí eu tenho aqui as views, que são um bloco de código que eu posso estar colocando. Eu, particularmente, não gosto muito de views. Acho procedures melhores, né? Aqui no Firebird. As views, ela tende a ser mais lenta, mas isso aí vai depender muito de como você implementa. E aqui eu tenho as procedures, que são os procedimentos. Aí são bastante. As procedures são praticamente uma codificação mesmo, que você implementa e usa no banco. Então, quando você chama a procedure, ele vai executar aquela função que você implementou. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, vou pegar essa aqui, por exemplo. Então, aqui tem toda a codificação SQL, ó, que você pode implementar. Bacana, a codificação mesmo dentro do IB Expert. Então, é um banco bem poderoso. E qual que são as vantagens de você usar o IB Expert, pessoal? É um banco gratuito. O IB Expert não, o Firebird. O IB Expert é só a ferramenta que gerencia. O Firebird é um banco gratuito, atende qualquer empresa. Aí o pessoal tem muito aquele negócio, eu quero usar o banco, por exemplo, MySQL, que é o que mais a galera usa. Vai depender da sua necessidade. Você está começando, é uma empresa menorzinha, usa o Firebird, ele vai te atender bacana, não vai ter custo de licença, entendeu? E também, mesmo a empresa grande, por exemplo, hoje aqui na empresa, nós temos mais ou menos uns 700 clientes. Nosso banco é Firebird, funciona perfeitamente, não temos que reclamar de nada. Temos cliente, por exemplo, que tem lá mais de 100 milhões de registros no banco. E mesmo assim o Firebird funciona, usa o 3.0. Perfeito. Então vamos lá. E aí tem várias instruções, por exemplo, as triggers. As triggers, elas são, dentro do IB Expert aqui, são mecanismos. Então, por exemplo, toda vez que você inserir uma informação no banco, você quer que ela gere uma outra informação. Então você vai usar uma trigger para disparar, que são os gatilhos, né? Vou mostrar isso aí também passo a passo com vocês. O Generator, o Firebird, para ele gerar
Para ele gerar os códigos das tabelas ou alguma coisa, ele precisa de um generator. É igual lá no Oracle, o sequence, né? Que a gente utiliza. E deixa eu ver mais aqui. Tem os except que você pode tratar informação. Então, por exemplo, quando você lançar uma informação no banco, já dá um except. Então, é uma IDE de programação, tá? E tem os índices, tá? Esses índices aqui, eles são importantes porque eles vão melhorar, por exemplo, o desempenho do seu banco de dados. Então, às vezes, seu banco de dados é lento porque não é indexado perfeito, não é organizadinho. Então, toda essa explanação que eu fiz aqui é para mostrar para você como funciona o Firebird com IB Expert. Perfeito? Vamos lá. Então, já explanei aqui o IB Expert por alto. Não tem muito o que estar explicando, ele é bem simples assim. E agora, eu vou, ainda nessa explanação, mostrar essa barrinha aqui para vocês. Então, por exemplo, vou fechar aqui, ó. Fechei todas essas tabelas abertas, que eu já tinha aberto, que eu estava trabalhando nelas. E aqui eu tenho um bloquinho de código. Então, por exemplo, vários códigos SQL a gente coloca aqui dentro. Então, por exemplo, aqui esse SQL Editor é onde a gente coloca. Vou fechar. Como é que eu acesso ele? Tools, SQL Editor ou atalho F12. Então, você colocou aqui, ele vai aparecer desse jeito. A gente só maximiza para ficar melhor organizado aqui. Então, aqui do lado, o banquinho que estiver usando, ele vai ficar verdinho aqui. Olha aqui, eu estou usando esse aqui. Ele está conectado. Se eu clicar de direito, Disconnect, olha aí, ó, ele vai sumir e aí não tem como eu utilizar. Então, eu cliquei duas vezes, ele vai conectar. Por que que ele vai conectar? Porque eu já coloquei a senha no banco. Então, se eu vier aqui, ó, Disconnect, por exemplo, e vim aqui, ó, Database Registro Information, cliquei e apagar a senha daqui, do banco de dados, ele não vai funcionar quando eu clicar duas vezes. Ó, eu cliquei duas vezes, ele vai pedir para eu colocar a senha, entendeu? Então, por exemplo, a senha do banco de dados padrão do Firebird é Master Key. Só que aqui nesse banco nós trocamos a senha, não é Master Key. Mas o 3.0 lá eu vou usar Master Key com vocês, que é essa aqui, ó. Então, por exemplo, o usuário do Firebird é sysdba maiúsculo, tá? E a senha é Master Key. Isso aqui é o padrão. Igual lá no SQL, que é SA, o usuário, que é SA e a senha que você colocar, tá? Então, esses são as credenciais do Firebird. Perfeito? Então você pode colocar as credenciais padrão ou a senha que você definir na criação do banco de dados. O Firebird, ele tem algumas peculiaridades. Por exemplo, do 2.5 para trás, ele tem algo desse jeito aqui. Ó. Deixa eu abrir aqui e mostrar para vocês. Deixa eu vir aqui. Vou vir aqui no Windows, no meu computador, né? Aí deixa eu vir aqui arquivo de programa. Pegar a pasta Firebird. Aí aqui eu tenho várias versões do Firebird instalado, né? Então tem o 2.5, o 3.0 e o 4.0. O 2.5, por exemplo, quando você clicou aqui dentro da pasta, ele tem essa pastinha aqui, ó. Deixa eu procurar aqui, Security. Nessa Security aqui é onde você define as senhas do banco. Então quando você vai criar um banco de dados, ele já vai vir aqui para dentro. Aí, por exemplo, tanto é que essa aqui ó, eu coloquei a original, que é a sysdba. SysDBA e Master Key. Se eu renomear essa security e usar essa aqui, por exemplo, eu não vou entrar com a senha do nosso banco de dados, entendeu? Então, no 2.5 tem isso aí. Já no Firebird 3.0 é diferente. Aí já é outra coisa. Eu não vou abordar muito essa parte técnica, porque o objetivo do curso aqui não é esse. O objetivo é ensinar mesmo como usar o IB Expert no dia a dia para você trabalhar, perfeito? Aí aqui, por exemplo, dentro do 2.5, eu tenho essa pasta BIM, que é a pasta onde tem as bibliotecas e as DLL do Firebird que a gente utiliza. Ela é a pasta muito utilizada também, perfeito? Aqui dentro, pessoal, eu tenho vários selects. Esses selects aqui são um pouco mais complexos, que eu estava trabalhando aqui, né? Mas você pode fazer select mais simples. Então, por exemplo, vou pegar aqui, né? Vou dar vários enters aqui, colocar aqui um comentário, só colocar assim, para a gente poder enxergar. Então, por exemplo, eu quero fazer um select. O select é a coisa é mais simples. Então, por exemplo, é sempre assim, ó. Então é desse jeito. O que que é isso? A, a sintaxe do select é essa aí. Então é sempre assim, select from algum lugar. Esse algum lugar, ele pode ser tabelas, procedures ou views.
tá? Que eu já mostrei para vocês aqui as procedures. Então pode ser qualquer um desses aí. Geralmente se utiliza tabelas. Então, por exemplo, você vai buscar de alguma tabela. Perfeito? Se você já conhece o IB Expert e o Fireband, esse curso aqui ele vai ser básico, vai ser para quem nos segue aqui no canal que estava com dificuldade. Se você também não conhece e quer ver, seja muito bem-vindo. Perfeito? Então, por exemplo, eu tenho aqui várias tabelas, tá? Eu vou usar as tabelas que eu já estava utilizando. Então, por exemplo, aqui eu tenho essa barrinha de pesquisa, eu digito do Enter, ele vai filtrar só as tabelas que tem o nome romaneio. Então, por exemplo, esse banco de dados aqui eu fiz um controle de compra e venda de bois, tá? Integrado ao nosso sistema. Então, eu criei algumas tabelas adicionais que são inerentes apenas do sistema que eu criei para esse cliente específico. Perfeito? Então, aqui eu tenho os animais, eu tenho a fazenda, eu tenho as compras, eu tenho as vendas, eu tenho tudo. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o compra 1, como exemplo. Se eu clicar duas vezes, ele vai abrir aquela tabela. Aí aqui eu vou ver os fields, depois eu vou explicar isso aqui tudinho para vocês, como funciona. Data. Então aqui eu vou ver as informações, beleza? Então, por exemplo, eu vou fazer um select dessa tabela, onde a data da compra foi igual a 16/1/2023, um exemplo. Eu vou copiar essa data aqui e vou colocar aqui para a gente poder gravar. Beleza? Só para você poder entender. Então, select asterisco. Asterisco quer dizer tudo, tá? From, tá? Para você poder entender aqui. Vou colocar o nome da tabela. Romaneio, underline, compra 1. Se eu colocar assim e selecionar aqui, ó, selecionei. Aqui em cima eu tenho esses botãozinhos play. Então, por exemplo, executa e executa em background. Tanto faz, um dos dois, todos os dois vão funcionar. Só que tem uma diferencinha, esse vermelhinho aqui mais esse colorido aqui rosa, ele vai executar tipo numa thread e não vai travar o processo, digamos assim. Esse outro aqui ele executa toda uma vez sem thread. Cada um tem sua função, ambos parece que mostram o mesmo resultado, mas o jeito de executar é diferente. Tá? Então vamos executar nesse aqui e automaticamente ele já trouxe aqui todas as informações. Observe que aqui mostrou um registro, quando eu cliquei nesse carinha aqui. Ó. Se eu clicar nessas duas setinhas aqui, ele vai para o final, vai ser 162. Perfeito? Então vamos clicar ali. Agora eu vou clicar nesse primeiro. Observe que ele trouxe aqui ó, um fetchzinho de dados que cabe 17 na linha. Se eu quiser ir lá para o final, tenho que clicar também do mesmo jeito. Aqui embaixo, quando eu clico, ó, se eu clicar aqui, por exemplo, cliquei, executei. Ele já vai mostrar aqui algumas informações que ocorreram e o tempo que levou para poder trazer essas informações aqui. Isso aí é irrelevante para quem está começando. Aqui em cima, eu tenho esse botãozinho aqui, ó, tipo um símbolozinho verdinho, chama commit. E esse carinha aqui chama rollback. O que é o commit e o rollback? O commit, eu confirmo a transação. Toda vez que eu executo alguma coisa aqui, ele cria uma transação. Então, o commit eu confirmo. O rollback eu cancelo. Então, ó, rollback transaction, se eu clicar em não, ele não cancela. Se eu clicar aqui, ele vai perguntar, deseja comitar a transação? Sim. Quando que isso acontece? Se eu deletar, fizer uma instrução de delete, eu tenho que comitar ou dar o rollback. Se eu clicar no rollback, ele volta e não altera nada. E se eu clicar no commit, ele vai confirmar aquela transação. Perfeito? Então observe que é bem simples usar o IB Expert, mas não é para isso que eu estou mostrando para vocês. Eu vou mostrar como criar tabela, como criar essas instruções. Para finalizar esse primeiro vídeo, que já está com 19 minutos, eu vou mostrar agora que você já sabe a instrução, é sempre select asterisco from algum lugar. Eu posso colocar o seguinte, o nome dos campos que eu quero. Então aqui, por exemplo, eu posso colocar nome dos campos. Quando eu coloco o nome dos campos, fica fácil para mim, porque eu posso trazer somente os campos que eu quiser. Se eu colocar, por exemplo, asterisco, vão trazer todos os campos da tabela. Então, por exemplo, selecionei e executei. Observe que todos os campos, código, tal, todos esses aqui, ó, vão trazer. Perfeito? Então, trazendo essas informações, às vezes não é isso que eu quero. Eu quero só alguns campos. E olhando para cá, eu tenho que clicar na tabela, clicar aqui, ó, Fields,
para eu poder decorar o nome dos campos aqui. Uma vez decorado, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso pegar aqui uma ferramenta, por exemplo, capturar. Acabei clicando errado aqui, né? Deixa eu clicar fora. Vamos de novo. Aí ele vai querer abrir, que eu cliquei lá, né? Mas espera ele aparecer aqui, ó. Essa aqui que eu queria. Então, eu cliquei na ferramenta capturar. Eu não sei por que, quando eu começo a gravar aqui com essa ferramenta, o computador não fica rápido, tá? Ele fica meio lento. Então, por exemplo, quando eu estou gravando aqui com essa ferramenta aqui, ó, eu utilizo essa ferramenta para gravar e utilizo um programa também para poder melhorar a qualidade do áudio. Aí o computador perde desempenho. Então, essa ferramenta captar aqui, ó, escolhi ela. Ó, aquela hora que eu tinha clicado, eu não quero isso aí, né? Peguei aqui, eu posso selecionar assim, para eu poder enxergar o nome dos campos. Aí eu posso vir aqui e ir colocando um por um, olhando para cá. Isso é muito trabalhoso. Então, por exemplo, se você não sabe o nome dos campos, uma das alternativas seria essa. Até antigamente, o Fireband era assim, há muitos anos atrás. Só que o Fireband, o pessoal que desenvolve percebeu que isso era muito ruim. Então você coloca aqui na frente um apelido, por exemplo, RC, e Romaneio Compra. Pode ser o nome que você quiser. Pode ser Oi, pode ser assim também. Pode ser Maria, qualquer nome. Isso aqui a gente chama de, o nome certo é isso aqui, ó. Uma alias, um apelido. Então, essa tabela, a partir desse momento, eu vou chamar de um apelido, eu vou diminuir. Se eu não quiser fazer isso, eu posso fazer assim, ó. Quando eu coloco assim, ele vai listar os fields para mim. Só que ficar toda hora escrevendo o nome da tabela, Romaneio compra um, é muito chato. Então, o que acontece? A gente coloca um apelido. Então, esse apelido eu vou chamar de Romaneio compra, RC. A partir do momento, eu posso digitar aqui nos fields, RC, ponto, ele vai listar os fields para mim. Então, por exemplo, eu quero o código, vírgula. Aí agora eu posso selecionar só isso aqui, ó, para não ficar digitando, Ctrl C, Ctrl V. Ctrl espaço, ele vai aparecer. Aí agora o dano que é legal, eu escolho os campos que eu quero, seguro o Shift, setinha para baixo, ó. Só esses campos. Ctrl, Enter. Olha aí, ele já vai listar todos aqueles campos para mim. Então agora eu já disse quais campos eu vou querer. Então agora eu seleciono aqui, ó, e vou executar. Automaticamente vão trazer só aqueles campos. Ah, eu não quero a fazenda, não tem problema. Então eu venho aqui e tiro a fazenda, apaga esse campo. Não quero o código do cliente também, nem o código do animal, só quero esses aqui, ó. O último não pode ter vírgula, o último. Se você colocar vírgula vai dar erro. Então você selecionou, executou. Olha lá, ó. Ele vai dizer que deu um erro, que o token desconhecido, olha lá, ó, na linha 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A linha 7 é essa aqui, só que ele dá sempre na anterior, né? Então deu erro. Então agora é o seguinte, eu vou ter que limpar isso aqui, ó. A última não pode. Aí eu seleciono aqui esse bloquinho, cliquei no play, ele vai executar, trazer só os campos que eu quero. Perfeito? Então isso aí ajuda bastante quando eu coloco desse tipo aqui. E agora o que seriam os fields? Os fields são os campos. Então, por exemplo, aqui em cima eu tenho o field, constraint, índices, que é aquele que eu expliquei lá no início para vocês. Então os fields são os campos, tá aqui, ó. Isso aqui são os nomes, compra 1 e compra 2, né? Que eu tenho aqui o compra 2 que são os itens. Então, por exemplo, aqui eu tenho os itens da compra. Eu sempre uso essa nomenclatura é um padrão que eu gosto de utilizar. Você não é obrigado a usar esses nomes, você pode usar o nome que você quiser, mas eu acho que os nomes têm que ser sugestivos. Então, por exemplo, as fields das tabelas que eu crio sempre começa com o inicial do que a tabela diz. Então, se for produto é pro, se for cliente é cli, fornecedor é for nome, for razão, um exemplo, entendeu? Pro código de barra, pro nome completo, pro valor da venda. Eu sempre gosto de usar esses padrões de nome, porque fica fácil de você identificar. Quando você vê esses campos, você já sabe, se você segue um padrão, qual tabelas eles pertencem. E aqui, eu sempre gosto de usar para Master Detail 1 e 2. Exemplo, aqui eu poderia colocar assim, ó, cabeçalho da compra e itens da compra. Os nomes ficariam chatos, assim, não ficaria bacana. Então eu gosto de colocar lá, Romaneio compra 1, que é um Romaneio,
A compra 1, cabeçalho, e a 2, os itens. Sempre fiz isso. Venda 1 e venda 2. Produto 1, produto 2. Um exemplo. O produto 2 seria o quê? Os detalhes do produto. O produto 1 seria o quê? O cabeçalho dos produtos, entendeu? Então, quando a gente utiliza esses macetes aí, fica fácil no dia a dia de trabalhar. Então, vamos lá. Aqui são os fields. E esses fields, eles têm tipos, tá beleza? Que eles vão trazer para você o que eles fazem. Então, por exemplo, o código é inteiro, a data da compra é data, a hora da compra é time, que é hora. Eu posso colocar na própria data timestamp, que vai ser data e hora, mas eu gosto de colocar separado, que fica mais fácil. O código da fazenda, o nome da fazenda é varchar, o código do boi, do animal, é inteiro. Então, assim, tem tudo isso aqui. Todos os campos varchar, ele tem um tamanho. Aí você coloca o tamanho que você quer. Por exemplo, isso aqui eu coloquei 200, significa que cabe 200 caracteres. Poderia colocar mais ou menos, entendeu? Esses campos numéricos são os campos que vão colocar números flutuantes. Então eu coloquei que pode ser numa escala de 15 e 4. O que é isso? Ele pode colocar isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cabe 15 caracteres e ele vai reservar 4 caracteres após a vírgula. Então observe que aqui, se você for separar de 1000 em 1000, por exemplo, 1, 2, 3. Então aqui 1000, milhão, 1000, milhão, bilhão, trilhão, digamos assim. Cabe números demais, entendeu? Então você dificilmente vai preencher todos esses números. E após o número, quantas casas decimais vai ficar? Isso aqui é interessante, pessoal. Por quê? Por conta disso, ó. Vamos lá. Vamos pegar a calculadora aqui, por exemplo. Se você pegar aqui e colocar 2 casas decimais, deixa ela abrir. Depois eu vou até verificar porque quando está gravando ele fica meio lento, né? Assim. Então a calculadora vai abrir aqui. Você pode fazer na sua calculadora aí o número 10 e dividir por 3. Então você pega aqui, a calculadora abriu, você pega lá 10 dividido por 3. Vai dar 3,33 e um monte de 3. Se você pegar só isso aqui e multiplicar por 3 de novo, não vai chegar a 10 mais. Entendeu? Então, por exemplo, isso aqui, ó, 4 casas decimais já vai ajudar. Você está fazendo uma venda, por exemplo, ou a emissão de uma nota com muitos itens. Aí na hora do rateio do desconto ali e tudo mais, pode dar problema, entendeu? Então, é aconselhável que você utilize pelo menos 4 casas decimais após a vírgula. O ideal seria que você colocasse umas 8, por exemplo, dependendo do seu propósito, do seu sistema. Mais 4 já vai resolver perfeitamente. Se você pegar isso aqui ainda e multiplicar por 3, não vai dar certo. Por exemplo, 3,1234 vezes 3, mesmo assim ele não vai chegar a 10, mas já se aproxima. Entendeu? Então, por exemplo, isso aí é interessante. Você tem lá uma venda com 100 itens. No supermercado é comum ter isso. Aí é claro que o supermercado não anda dando desconto, mas se você aplicar um desconto pequeno nessa quantidade de itens e ratear, você vai ver que vai ficar quase que irrisório os centavos e aí acaba atrapalhando. Então essa parte da casa decimal aqui é importante, você já tem mais ou menos essa escala de 4 casas após a vírgula, perfeito? Então eu explanei tudo. Aqui nas constraints são as chaves. Então, por exemplo, se você vir aqui nos fields, ele tem essa chavinha aqui, ó. PK, primary key, e FK, foreign key, chave estrangeira. O que são isso, pessoal? Isso aí vai garantir a integridade do banco. Por exemplo, as primary keys, a chave primária, elas só vão aceitar números sequenciais ou não, mas desde que eles não se repetem. Então, por exemplo, o código, se você vir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, uma sequência, que não vai se repetir. Se você tentar pegar bem aqui, por exemplo, colocar o código 1 novamente, olha aqui, eu coloquei. Quando eu clicar aqui para comitar, ele vai dar um erro. Ele vai dizer que não pode, porque ele é uma primary key. Então, não é possível você colocar 2 códigos iguais. Então, isso já são mecanismos que o banco traz. Então, vamos dar um rollback aqui. Ele vai se organizar, voltar ao normal. Perfeito? Então, quando você faz desse jeito, você não consegue, por exemplo, duplicar. Isso aí são as primary keys. E o que são as foreign keys? As foreign keys são chaves estrangeiras que garantem a integridade. Por exemplo, você tem lá clientes e contas a receber. Se no seu contas a receber não tiver uma chave estrangeira para a tabela cliente, você corre o risco de inserir um código de um cliente que não existe no conta a receber.
E aí você tem problema, porque, por exemplo, vou dar um exemplo na prática aqui. Eu tenho aqui a venda 1, que é o cabeçalho, a compra 1 e a compra 2. A compra 2, deixa eu ver aqui, eu já fiz e apaguei várias vezes, né? Então está começando do 16. Então isso significa que a venda 1 pode existir o número 1, a compra 1. 1, 2, 3, 4. Ou seja, não tem, por exemplo, números de... Não tem como inserir na Romaneio, lá na compra 2, uma venda que não existe. Deixa eu até ver se ela já tem essa chave. Constraint. Ó, ela só tem para o código do animal, não tem para a compra, né? Perfeito, mas o ideal seria para a compra também. Mas então vamos olhar o animal. Vamos pegar aqui o animal. Tá aqui, ó. Para você entender. Então o animal, ele tá aqui. Boi, vaca, bezerro, bezerra, novilhas. Tem vários animais aqui. E aqui na compra, eu tenho uma chave dizendo que o código do animal é ficar na tabela. Olha, observe aqui nas fields, ó. Tá aqui. Perfeito? Então, o que que acontece? Essa aqui também tinha, ó. Ela tinha para código do animal e código do cliente. A gente nem precisava ir naquela lá. Poderia ser aqui na 1 mesmo. Significa que eu não consigo inserir um animal nessa tabela que não exista nessa tabela aqui. Como é que funciona? Vamos lá. Data. Vamos procurar aqui a coluna que fala animais. Então, vamos lá. Ela pode ficar nulo, mas não tem como. Então, tá aqui, ó. Código do animal. Nessa coluna, não tem como eu inserir nenhum animal que não esteja aqui dentro. O 12, por exemplo, não tem. Então, se eu tentar colocar aqui, por exemplo, o 12, tá aqui. Se eu comitar, olha aí, ele vai dar problema. Então, isso garante que eu não insiro aquilo que não existe. Ele vai dizer que esse cara é foreign key, não existe. Então, ele não vai aceitar eu colocar, vai trazer uma exceção. Se eu dar um rollback aqui nesse cara, ele vai voltar para o que era antes. Perfeito? Então, essas partes aqui de gerenciamento é muito interessante. Como é que você cria? Também vou ensinar, mas é só clicar direito, New Foreign Key, aí ele já vai inserir. Os cheques são para você fazer alguma observação, né? Checar, validar uma chave, uma instrução. E as Uniques são como se fossem as primary keys, mas para você poder colocar mais campo na tabela que aceita valores únicos. Por exemplo, a primary key da tabela pode ser o código, digamos assim, que é esse código aqui, ó. E as Uniques poderia ser o CPF, apesar de não precisar, porque não tem dois CPFs iguais por padrão, mas você poderia colocar assim, digamos, ou o código da venda, digamos assim, você poderia inventar aí, depende da necessidade. Se tiver necessidade, já tem. Perfeito? Então, pessoal, era isso. Explanei aqui por alto como que será o nosso treinamento aqui. Já estão 30 e poucos minutos. A ideia era essa. Na próxima videoaula eu já vou mostrar como criar um banco de dados e como já começar a fazer para você poder aprender. Perfeito? Se você não for inscrito no nosso canal, já aproveita e se inscreve. Se esse conteúdo de alguma maneira foi útil para você, deixa a sua inscrição, deixa o seu like, é muito importante. Eu estou com uma campanha também, pessoal, muito interessante, para melhorar ainda mais o canal. Eu estou fazendo um estúdio, né? Eu já falei para os inscritos aqui do canal. Estou fazendo um estúdio e esse estúdio eu vou trazer mais qualidade nos vídeos, tá? Então, comprar equipamento, melhorar. E aí eu estava pedindo o seguinte, se você também puder me ajudar, eu vou mostrar bem aqui a instrução que eu fiz. Você pode estar nos ajudando, além da sua inscrição, além de tudo isso, você pode estar nos ajudando a manter o canal, a melhorar. Deixa eu só ver se eu acho aqui, porque faz tempo que eu não... Aqui, ó, invista no canal. Então, se você quer nos ajudar, será bem-vindo também, é muito útil a sua ajuda, porque eu estou comprando um monte de coisa, mas isso aí é coisa que só se você tiver esse interesse. Você pode estar fazendo aí, espera só ele abrir aqui, né? Um Pix para nós de qualquer valor, vai estar nos ajudando. Porque aqui o que acontece? Aqui eu vou investir todos em material para melhorar a qualidade do canal. Perfeito? Vou fazer um estúdio bacaninho, já comprei muita coisa já. Agora eu estou comprando as plaquinhas de isolamento acústico, né? Porque é bom para agilizar, como eu já falei para vocês. Aí depois eu vou comprar outros equipamentos, mas de qualquer maneira vamos estar trazendo vídeo de qualidade para você. Fica com Deus, até a próxima.